Verdade é que eu sempre fiz coisas diferentes, sempre fui fora do normal. E desde criança as pessoas queriam ser médico e eu queria ser piloto de avião. Antigamente a minha vida era em nuvens e céu azul. Fiz a minha carreira dentro da aviação, eu voei 12 anos, por um motivo de saúde acabei parando, mas dentro da aviação gostava muito de voar, mas eu sempre gostei muito de aviões antigos, que para o brasileiro é uma coisa completamente fora do alcance. Talvez eu ter parado a aviação e ter entrado nos carros antigos tenha sido uma opção que me deixou mais feliz. Sou praticamente da terceira geração de customizadores de Curitiba. Quando eu comecei a ver alguns que estavam aqui, eu gostei da ideia e decidi, logo depois que eu parei a aviação, eu decidi que ia me dedicar para fazer um para mim. Nunca pensei em fazer uma oficina, vender isso para fora. Eu sempre queria fazer mais e mais carros particulares no estilo, em diversos estilos que eu conseguiria fazer. Eu trouxe muito da cultura americana para cá e, mesmo sendo uma oficina pequena, como houve muita divulgação em cima dos carros que a gente fazia, acabou mudando o perfil nacional de customização. A gente conseguiu trazer para o Brasil um pouco mais da cultura americana e o brasileiro melhorou os nossos projetos nacionais, assim, em geral. Eu fico feliz e orgulhoso por ter participado desse movimento. Eu sempre gosto de dar nome a tudo, né? E quente enferrujado tem a ver com o estilo que eu gosto. Dentro desse estilo eu adotei uma frase que eu tenho em todos os carros, que é "Why be normal?" Por que ser normal? Porque isso foi uma campanha americana que dava ênfase às pessoas que tinham deficiências físicas e fazia uma propaganda que, assim, ser anormal também é legal. Tinha pessoas andando em cadeira de rodas fazendo coisas radicais e como eu também tenho deficiência na família, assumi isso como um lema da minha vida. O Ford é o que popularizou mais lá nos Estados Unidos. Eles tinham uma tiragem imensa e as carrocerias do Ford são mais simples, tem menos detalhes, as carrocerias são pequenas e mais leves porque ele fez a linha de montagem e era importante que ele tivesse poucos detalhes. Tinha muitas carrocerias disponíveis lá fora e eles acabaram tornando os ícones, os de ponta. E eu particularmente gosto do formato deles, então é o formato dos calhambequinhos da Ford que me agrada. Foi o motivo pelo qual eu comecei primeiro com uma réplica da SS Fiberglass 1934, que são os ícones também, que o ZZ Top usa. As carrocerias 34 são clássicas, são as carrocerias mais bonitas da Ford, e as 32, 30 são as mais esportivinhas, digamos assim. São vários projetos que eu lembro com carinho. Eu tive a Brasileirinha, que era um carro, uma Roadster com bastante coisas nacionais. Eu sempre tento, como é muito difícil a gente importar, desenvolver o máximo possível de peças nacionais.
A Red Hot, que era uma conversível 1930, a Brasileirinha era uma conversível 1929, o King, que era uma carroceria Ford de 1932, 3 janelas, são bem raras. O ZZ, que é um carro que eu tenho atualmente, que é em homenagem ao Zizo, que é um dos primeiros customizadores de Curitiba, e ZZ Top também, que gosta desse tipo de carroceria, e eu conheço. A Cucaracha, que é uma baratinha que eu tenho, que eu conheço há muitos anos e é de minha propriedade hoje, foi um dos primeiros carros de Curitiba com motores trocados. São inúmeros, eu tive muitos carros desses, então, mas eu gosto de dar os nomes, mesmo de acordo com a cara que um vai ficando. A Bonnie, que era uma picape que ficou com cara de bandida, então virou Bonnie em relação era da mesma época de Bonnie and Clyde, virou a Bonnie. A limusine foi um caso à parte. Minha mãe é cadeirante e o sistema na minha família é matriarcal, é ela que manda. Eu sempre fiz carros, sempre fiz Hots, sempre eram carros pequenos, carrocerias pequenas com motores grandes. E um dia nós estávamos almoçando e ela perguntou: por que você não faz um carro para casamento? E naquele dia nasceu a Lucy, que é o nome da minha mãe e é o nome do carro, do projeto também, em homenagem a ela. E eu fiz uma limusine para casamentos, para eventos, que acabou dando muito trabalho, mas ficou bacana, os fotógrafos gostam bastante dela. Fiz vários casamentos com ela, acabei entrando na história de muitos casais também, com um carro antigo e um pouco da nossa arte. Eu sou um apaixonado pela cultura, gosto da divulgação, não consigo ver isso como um comércio, porque as pessoas não entendem essa parte minha, porque minha oficina não é eu não vivo, eu tenho uma frase que eu sempre uso, eu não vivo disso, eu vivo isso. É muito diferente, né? Eu sou um apaixonado, louco por essa cultura e trouxe para o Brasil porque eu quero estar sempre dentro da cultura e quero também mostrar que é possível fazer isso dentro do Brasil e que é divertido e as pessoas gostam dos Calhambeques modificados na rua. O Calhambeque tem muito carisma quando ele está nas ruas, né? E o que eu gosto mesmo é de estar nas ruas com eles, porque ele dá a impressão de que você está distribuindo sorrisos. É diferente a vibe que você tem quando você anda com um carro desse e quando você anda com um carro importado ou um carro clássico. Cada carro tem uma personalidade diferente, né? E a gente tende a ter um estilo abrasileirado mesmo. Eu tento conciliar um pouco da cultura brasileira dentro da cultura americana, que é uma coisa, assim, às vezes contestável, mas eu sou um patriota, eu gosto muito do meu país e quero que as pessoas conheçam a cultura, mas lembre-se que a gente mora no Brasil, não é fácil, temos muitas dificuldades, mas a gente tem que colocar um quezinho nosso de Brasil dentro dos projetos que são brasileiros. Basicamente, Sidney, Lennebeck e Emerson, que é o famoso emo da região aqui, são os que me acompanham desde o começo, né? O foco da oficina é fazer carros andar, botar carro na rua, cada um com seu estilo, cada um com o estilo O meu foco é direcionar que o carro tenha a cara do dono, quando são carros externos. Quando são carros meus, eu vou dando um estilo e um nome para cada carro, porque os carros, é muito comum nos Estados Unidos também, os Hots terem nomes, porque são parte da família, são projetos que normalmente são demorados e eles têm personalidade própria mesmo. Então, aqui o que a gente faz é ressuscitar as latarias podres, sucatas, que vêm como condenados para não retorno à condição do original. E isso faz com que os projetos acabem ficando mais caros e mais demorados. Mas também o desafio é maior. Isso me agrada muito. Pegar um carro que ninguém ia pegar ele para original, porque ficaria mais caro do que você comprar um pronto, e botar ele de volta à vida. Isso me encanta.
A melhor parte é a primeira volta, quando ele se torna um carro, quando você bate na partida e ele sai andando. Ele vem aqui, a sucata, e ele sai andando. Não importa se ele está pintado, se ele tem estofamento, essa parte que é o primeiro movimento que a gente primeiro faz ele andar, monta tudo, faz ele andar, faz ele rodar, depois desmonta, pinta e faz acabamento. Então essa primeira parte é a que eu mais curto, quando o carro sai da inércia de um corpo morto e volta à vida. Olhar para trás e ver quantos carros já saíram daqui e criaram vida e ver que a gente também acabou dando impulso a outros projetos no país que foram inspirados por coisas que a gente fez. Isso é muito legal. A divulgação dessa parte da cultura e ter ajudado a ela crescer um pouco, isso me dá orgulho. Os sorrisos das pessoas nos eventos, o que mais me emociona é o brilho nos olhos das pessoas. Nas viagens que eu fiz para pegar conhecimento, cultura, comprar peças, participar de eventos, eu conheci Fuse no começo da carreira dele. Hoje ele me chama pelo sobrenome, atendi ele algumas vezes que ele veio para o Brasil, sempre encontro ele lá. Boyd, que já não está mais aqui. Roy Brizio, que tem projetos na linha Ford também fantásticos. Muitas pessoas do meio e que gostam da ideia de um brasileiro estar fazendo uma parte da cultura americana. Isso para eles é bacana, assim, eles respeitam isso. Isso que me tornou também um pouco conhecido, principalmente porque os Fords também são bastante idolatrados na linha dos hot rods americanos. No começo a gente não entendia por que isso acontecia, porque a gente ia nos eventos e as pessoas procuravam, muita gente, e a gente é uma oficina muito pequena, muito fundo de quintal, assim, não temos, as pessoas achavam que a minha oficina era enorme, e é um cantinho cheio de Calhambeque, com muitas dificuldades, mas a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento e ter aberto esse espaço, porque foi muitos anos de trabalho também que deram resultado a isso. Se eu pudesse voltar ao tempo, aonde tudo, desde quando comecei, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer nada diferente, porque eu dei todo o meu potencial, tudo que eu podia fazer, por isso eu fiz realmente. E sem visar lucro ou fama, eu fiz por paixão, movido pela paixão realmente. E você diz, eu poderia ter feito mais, eu não poderia ter feito mais porque eu não conseguiria. Teve épocas que realmente eu me dedicava à exaustão por essa cultura, pela paixão realmente. A verdade é que algumas pessoas falam que quando eu morrer meus carros vão valer bastante, porque ninguém faz como a gente faz, né? É porque tem paixão envolvida, mas eu tenho certeza que a grande maioria desses carros vão ser guardados ou vão fazer história. Muitos deles foram para outros estados e isso foi legal porque a gente tem um pouco da nossa história em São Paulo, um pouco em Minas Gerais, um pouco em Santa Catarina. Isso faz com que, apesar de não ter feito 500 carros, 600 carros, são carros muito diferentes, eles acabam abrindo espaço em cada estado que eles vão. Eu acho que a gente, daqui a 50 anos, talvez ainda seja lembrado realmente.